Salve galera, bem-vindos a mais uma videoaula do portal 3dvs.com.br. Vamos para mais uma aula de SolidWorks 2014, onde nós vamos estudar nesse momento as ferramentas de edição de esboço. Tá? Nós vamos trabalhar com aparagens, offsets, esticar objetos, tá? Trabalhar com padrões de cópia, enfim, vamos trabalhar com as edições de esboço. Então vamos lá, eu vou criar um novo arquivo. É a sequência, né? Na aula passada a gente viu a parte de esboço, as ferramentas para esboço, agora vamos aprender como editar essas ferramentas. Então eu tenho aqui os planos, né? Vou começar aqui no plano, pode ser no frontal dessa vez, vou criar um esboço, beleza. Já tenho aqui o painel de esboço aberto. Então a gente tem aqui todas as ferramentas de esboço, né? Eu vou começar trabalhando, pessoal, com a ferramenta de aparagem. Então eu vou criar aqui várias linhas, tá? Por exemplo, se a gente criar linhas clicando, ele vai sempre ficar a linha vinculada ao endpoint. O que eu quero dizer com isso? Se eu dou um clique, outro clique, olha só, vai ficar sempre vinculado ao endpoint. Não é isso que eu quero, tá? O que eu quero é que as linhas fiquem soltas e passando uma da outra. Então eu vou segurar o botão esquerdo do mouse, arrasto, crio uma linha e faço assim para as outras também. Ó. Aí eu posso criar várias linhas na minha interface, certo? Então é isso aí que eu quero fazer. Criar uma outra linha aqui. Pronto. Aí eu vou criar umas linhas aqui passando, que a gente vai ver vários recursos. Bom, na realidade a ideia aqui não é mostrar como se utiliza a ferramenta linha, né? A ideia aqui é mostrar para vocês a ferramenta de aparagem. Então como é que funciona? Ó, aparar entidades. Nós temos aqui 5 métodos. O mais simples, pessoal, e rápido de se utilizar para aparar é o aparagem ativa. Quando a gente seleciona ele, basta que você passe o mouse, olha só, pressiona o botão esquerdo, olha aí, ó. Essa linha cinza que está aí na tela, tudo que ela tocar, ela vai cortar. Ó. Então, se a gente for passando o mouse aqui por todas as pontas que eu preciso aparar, olha só que rapidez que a gente faz a aparagem dessas peças. Tá? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para desfazer. Vamos lá de novo. Então, essa é a ferramenta mais simples de ser utilizada. Depois tem a de canto. A de canto, logicamente, né, vai aparar e deixar o cantinho. Então, eu seleciono duas linhas e ele vai deixar o canto ali daquelas linhas, tá? Sempre assim, selecionando, ele vai deixar o canto. Ok? Vamos desfazer novamente. Depois, eu tenho aqui, ó, aparar e remover a parte interna. É o outro método de aparagem. Como é que funciona esse método aqui? Eu tenho que selecionar os dois limitadores, os dois objetos limitadores e o objeto que vai ser aparado por esses limitadores. Então, por exemplo, eu quero aparar essa curva aqui, mas eu quero que corte a ponta de cima e a ponta de baixo. Então, olha só, os dois limitadores, tá? O nome do comando é aparar e remover a parte interna, tá? Então, vou selecionar esse e esse limitador. E agora eu vou selecionar essa curva aqui, mas pode ser tanto aqui em cima ou aqui embaixo, mas nas pontas, ó. Certo? Aí ele vai cortar essa parte interna aqui. Certo? Acho até que eu fiz uma observação aqui, pessoal, que foi incoerente, tá? Peço desculpas. A remover a parte interna, né? Então ele está removendo a parte interna, lógico, né? Então, se eu selecionar aqui novamente, se eu selecionar aqui, ó, tanto faz pegar as pontas ou internamente, percebam que fica laranjinha ali, ó, tá? Eu confundi com esse aqui, ó, tá? É o outro método que tem ali. Então, sempre que eu selecionei os limitadores, os dois funcionam da mesma forma. Eu preciso selecionar os limitadores e aí quando eu vou aparar a linha, ele vai escolher ou o método, a parte interna ou a parte externa. Tenho que confessar a vocês que essa parte de aparagem aqui, pessoal, de curvas, é muito mais simples de se fazer no SolidWorks do que no NX. No NX é um saco. Os recursos de aparagem lá são chatos, né? Eu acabo que, como eu uso pouca sketch, então eu acabo utilizando lá um recurso que é para separar a curva. Né? Então, mas aqui no SolidWorks a gente tem diversos recursos, são pelo menos 5 métodos para aparar isso aí. Tá? Beleza, então esse aqui ele apara a parte interna, certo? Deixando as pontas. Agora eu vou para a paragem de parte externa, que é a mesma coisa. Seleciono os limitadores, nesse caso eu vou pegar agora esse limitador aqui. Deixa eu só selecionar esse limitador. É porque está selecionado o... Deixa eu dar um Ctrl Z. Percebam que
Até é bom fazer esse comentário, eu esqueci de remover a seleção dos limitadores. Ó. Então eu só mudei o método aqui, ó, e ele já trimou. Ó. Eu não precisei fazer nova seleção. Para mim fazer nova seleção, eu tenho que confirmar o comando, que aí eu vou sair dele, e aí sim entrar de novo no recurso. Então é bacana isso. Tá? Porque como eu já tinha selecionado os limitadores, o software entende que eu só estou trocando a forma, o método de aparagem. Tá? Então, por exemplo, vou aparar e remover a parte externa. Os limitadores primeiro e depois, tanto faz selecionar por dentro ou por fora, ó, percebam que as pontas é que vão ficar com a corzinha laranja. Olha, tá? Então ele vai remover as pontas. Certo? Beleza? Deixa eu desfazer aqui, para a gente ter de novo essas linhas. Menu, editar, refazer. Pronto. Então, vamos lá de novo no aparar entidades e agora eu vou pegar aqui, ó, aparar até o mais próximo. Esse recurso é muito intuitivo, na verdade, as ferramentas de aparagem, né, pessoal? Além do ícone, o que está escrito também, né? Aparar até o mais próximo. Poxa, não tem muito o que explicar aqui, ele vai cortar a curva até o limitador mais próximo. Então, olha só, se eu clicar aqui, ele vai até esse limitador, ó. Clico, ele remove. A mesma coisa é esse aqui, se eu clicar nessa ponta, ele vai até aquele ali. Por mais que eu tenha outros limitadores, mas percebam que aonde ele encontrou a intersecção de curvas, olha só, ele apara, tá? Se eu quiser aparar aqui, pronto. Aqui também, ó. Tá? E, lógico que as curvas que ficaram, se eu quiser aparar, eu posso ir aparando também. Mas esse é onde chega mais próximo, o limitador mais próximo, ele vai aparar a curva para a gente. Então é um outro recurso também bem legal de ser utilizado, né? A vantagem do primeiro lá, que é a aparagem ativa, é que a gente arrasta e ele já vai aparando o modelo para a gente. Certo? Então aí são os 5 métodos que eu tenho de aparagem. Agora eu vou abrir aqui na setinha, eu tenho o estender entidades. Estender entidades também é muito simples no SolidWorks. O SolidWorks trabalha com isso de forma super fácil. Deixa eu só puxar isso aqui para cá um pouquinho. Pronto. Trabalha com isso de forma muito fácil, muito interativa. Então, olha só, ele não me abre nenhum painel, não me fala nada. Ele simplesmente, pelo fato de estender a entidades, ele já está entendendo que qualquer curva que eu selecione, que eu passe o mouse em cima, ela vai tentar encontrar um limitador para ela. Se não tiver, ele não tem como estender, ó, tá? Mas quando encontra, percebam que ele faz a extensão da linha. Ó. Quando ele encontra, ele faz. Quando ele não encontra, ele não vai fazer a extensão, essa extensão da linha, mostrando para você que ele está estendendo. Ó. Então, se eu pegar aqui essa ponta, ó, por mais que eu clique, ele vai dar um erro, ó, porque o elemento não pode ser estendido mais do que isso, ou seja, não tem um outro limitador. Aqui eu tenho, o limitador é onde ela vai bater, né? Chegou até ali, ela para, certo? Então aqui está, ó. Posso clicar, e como eu tenho um outro aqui embaixo, posso inclusive clicar de novo, a mesma coisa esse aqui, vai estender para lá, tá? Beleza, e aparar aqui as entidades, deixa eu só pegar para aparar isso aqui, ó. Pronto, olha aí, ó. Fácil, fácil, né, pessoal? Aparar e estender no SolidWorks é uma piada, né? Muito simples. O outro recurso que a gente vai estudar aqui é o offset de entidades. O converter entidades, eu preciso ter um sólido ou superfície, tá? Porque o converter, ele faz a projeção daquelas entidades que estão fora da sketch para dentro da sketch. Pode ser de arestas ou pode ser curvas que você desenhou num espaço 3D com a sketch 3D. Tá? Então a gente pode importar também curvas, né, um DXF, por exemplo, e ele vai vir num espaço onde a gente pode, então, importar ele para dentro da sketch. A forma de importar ele para dentro da sketch é converter entidades. E o curva de intersecção também, eu preciso ter sólidos e superfícies se interseccionando para mim poder extrair essa intersecção. Tá? Tanto é que, por exemplo, curva de intersecção, ele está dizendo é curva, né? Se eu tentar fazer aqui, ó, ele nem permite selecionar essas curvas aqui, tá? Lá no NX a gente tem o comando section, que faz a intersecção entre curvas colocando um ponto, tá? Então é possível fazer isso aqui no SolidWorks, a gente não tem esse comando section. Logicamente, lá nós também temos um comando de intersecção que serve só para sólidos e superfícies, que é o caso desse aqui, tá? Vamos lá então para o offset de entidades. Vou setar aqui 3 milímetros, adicionar dimensões, que é para a gente poder editar depois. Inverter, ele vai fazer para um lado, e quando eu marco essa opção ele inverte. Selecionar a cadeia, que é para selecionar, se estiver tocando, ele vai selecionar. Ó. Selecionou, está junto lá, então ele
acabou fazendo o offset das duas entidades, tá? Mas percebam que a seleção é só dessa linha aqui, ó. Inclusive essa se mantém na cor original. Se eu com Shift remover a seleção dela e desmarcar aqui, ó, selecionar cadeia, ele vai fazer só daquela linha lá, tá? E o selecionar cadeia, tudo que está unido, ok? Bidirecional vai fazer para os dois lados, olha que bacana, certo? E criar a construção base é a linha de centro, pessoal. Ele vai fazer o quê? Ele vai tornar essa linha aqui de centro, ó, como eu estou fazendo bidirecional, essa linha que eu selecionei para o offset, ele vai converter para a linha de centro, tá? As tampas das extremidades, né? Engraçada essa tradução, tampas de extremidades. Mas enfim, ele está em arcos e em linhas, tá? Mas isso aqui também depende de para onde é o offset. Nesse caso eu estou fazendo para os dois lados e aqui está a tampa, né, das extremidades, né? Olha, em linha ou em arco, ok? Deixa eu botar aqui 5 milímetros, pronto. Ó. Então é um recurso também bem bacana. E percebam aqui que ele colocou para a gente poder editar. Ó. Se eu quiser modificar aqui para 7 milímetros, por exemplo, ele faz a modificação para mim. Tá? Um está vinculado ao outro. Ok, pessoal? Então, esse é o comando offset. Percebam que esses recursos que a gente está utilizando vai adicionando aí várias restrições, né? Então, eu até deixei selecionada aquela para converter a curva base, né? Então ele converteu para a linha de centro. Então, se a gente mudar, dependendo das restrições que tem aí, se eu mudar alguma coisa, olha só, percebam que o desenho vai tendo outras formações, tá? Porque existe algumas restrições entre eles, certo? Próximo recurso, então, nós vamos fazer o espelho de entidades. O espelho de entidades também é super simples, tá? A gente vai espelhar toda uma entidade de um lado para o outro. Para isso, eu preciso ter uma linha de centro. Essa linha de centro, ela pode ser já uma linha de centro. Quando a gente cria aqui, ó, quando você cria uma linha de centro, nós temos a opção de para construção. Ela já pode ser uma linha de construção ou não. Tá? Não importa, ela não precisa ser exatamente uma linha de construção. Então vamos lá, espelhar entidades. Vou selecionar aqui, isso aqui sai fora, deixa eu excluir. As entidades a espelhar, eu vou selecionar tudo isso aqui. Eu vou fazer uma cópia. Acho que eu vou tirar essas linhas aqui, ó, para não fazer um desenho muito poluído. Pronto, deixar a linha de centro e essa curva aqui, esse contorno por fora. Perfeito. Agora ele pede espelhar em relação ao quê? Ó? Então eu vou selecionar essa linha aqui e ele vai jogar esse espelho para lá. Tá? Se eu desmarcar ou copiar, ele vai mover, na verdade, né? Confirmar. E agora, o interessante aqui é o seguinte. Se você mudar alguma coisa, ó, no objeto de partida, no objeto original, logicamente o seu espelho também vai sofrer essa alteração. Tá? Vou botar 10 aqui. Olha aí, ó. Tá? Porque é um espelho, né? Então, o que acontece num lado reflete no outro. Certo? Beleza. Vou pegar agora a ferramenta de... Vou apagar tudo isso aqui, porque já ficou bem carregado. Vou pegar aqui, vou desenhar um círculo e um retângulo. Pronto. Não fiz nenhuma relação entre eles, vou tirar a seleção aqui e vou criar um padrão de esboço linear. Aí ele entra aqui, ó, na direção X. Tá? Se a gente olhar aqui, ó, direção no vetor X, eu vou botar quantos milímetros? Eu vou deixar sem indicação por enquanto. Tá? Espaçamento da dimensão X. Quantos itens que eu tenho aqui para a direção X? Nesse momento, 2. Então, eu vou selecionar tudo aqui. O detalhe é que esse recurso eu não posso abrir uma janela. Percebam que lá dentro eu tenho uma seta e na ponta da seta eu tenho uma bolinha. Tá? Essa bolinha, pessoal, se você pressionar em cima da bolinha, segurar e arrastar, ele vai permitir você mudar a distância, que basicamente pode ser trocada por aqui também. Vou colocar 90 milímetros. Pronto. Tá? Quantos graus? 0 graus. Tá? Isso aqui é uma inclinação, por exemplo, 45 graus, ó, ele vai fazer a 45 graus em relação ao eixo X. Vou botar 0
Aqui é a distância entre uma peça e outra. Vamos botar 100.